prática comunicativa e criativa, entrevistas. Bom dia, somos da turma 101, estamos aqui fazendo uma entrevista com a Jéssica, da Vigilância Sanitária de Novo Cruzeiro. Quais as atuações da Vigilância Sanitária? Bom dia, tudo bem? Então, eu sou Jéssica, né, como vocês falaram, e a equipe é formada por mais 6 pessoas, 6 fiscais: Tatiele, Tayane, Vitor, Pedro e Sandra, né? E nós atuamos, nosso campo de atuação na vigilância sanitária é por meio do SUS, através da Lei Orgânica de Saúde, a 8.880. O que a Vigilância Sanitária pode fiscalizar? Então, nosso campo de atuação ele é bem amplo, né? Nós fiscalizamos diversos tipos de estabelecimentos, como, por exemplo, serviço de alimentação, inclusive na cantina das escolas, nos bares, nas lanchonetes, nas padarias, nos supermercados, na cantina do presídio. Também nós atuamos nos serviços de saúde, né? Clínica médica, clínica odontológica, consultório odontológico, drogarias. Quais as principais atividades da Vigilância Sanitária? Então, nós temos diversas ações, né? Uma delas é fiscalizar esses estabelecimentos. E para a fiscalização, o que é considerado, o que é levado em consideração, né? Para a fiscalização, o nível de risco do estabelecimento. Então, cada estabelecimento é enquadrado em um nível de risco. Ele pode ser nível de risco 1, nível de risco 2, nível de risco 3. O risco 1 apresenta o risco baixo. O risco 2 apresenta o médio risco. E o risco 3 é o alto risco. Então, a gente prioriza os estabelecimentos de nível de risco 3. Por quê? Eles podem apresentar um risco elevado, né? De acordo com a atividade que eles exercem. Quem deve ter o alvará da vigilância sanitária? Quem deve possuir o alvará da vigilância sanitária são todos os estabelecimentos passíveis da vigilância sanitária, né? Alguns, se for classificado como nível de risco 1, vão receber a dispensa do alvará sanitário. Se for considerado uma atividade de risco 2, médio risco, a gente vai fornecer o alvará sanitário antes mesmo da inspeção sanitária. E se for considerado, classificado como nível de risco 3, a vigilância sanitária vai fazer a inspeção sanitária previamente e após toda a organização e apresentação documental, a gente fornece o alvará sanitário. Eu vou mostrar para vocês um modelo que vocês vão passando de um alvará sanitário. Esse alvará sanitário, ele é muito importante falar que ele permite a atividade daquele estabelecimento. No caso de irregularidades sanitárias, o que acontece? Então, quando a gente está fiscalizando, a gente encontra, né, várias não conformidades, né, que a gente fala. E a gente pode orientar verbalmente, a gente pode notificar, né, em prazo a cumprir, a gente também pode fazer uma interdição daquela atividade, ou a gente também pode interditar mesmo o estabelecimento. Isso se o risco for muito eminente. Quando recebo um auto de infração da Vigilância Sanitária, o que devo fazer? Então, quando o estabelecimento recebe um auto de infração, é por meio de um processo sanitário administrativo. Vai para a justiça, né, e vai responder em 2 instâncias. A primeira instância vai julgar, né, o processo e o que o estabelecimento está fazendo de não conformidades, e essa pessoa pode julgar na segunda instância para poder recorrer, né, e falar que aquela ação, aquela não conformidade já foi adequada e já o estabelecimento já está funcionando da forma como tem que ser, de acordo com as normas sanitárias. Como deve ser feita a defesa ou a impugnação? Dessa forma que eu falei, né, primeiro que é a primeira instância, depois a segunda instância, que é onde a pessoa pode julgar que ele está realizando as atividades da forma que ela tem que ser. O estabelecimento pode ser interditado pela Vigilância Sanitária na primeira Inspeção sanitária? Então, pode sim ser interditado na primeira inspeção. Isso vai acontecer em casos muito esporádicos. Por quê? Para acontecer porque o estabelecimento está causando um risco imenso, não somente uma pessoa, mas várias pessoas do município. Quais são os tipos de penalidades possíveis? Quais são os tipos de
finalidade possui? Então, nós podemos notificar o estabelecimento, né? Nós damos um prazo para eles cumprirem. Por exemplo, se essa não conformidade for relacionada à higiene, é uma padaria que está funcionando, essa padaria não apresenta boas práticas da manipulação. Por quê? Não realiza a higienização das bancadas, dos equipamentos. Aí a gente pode emitir uma notificação no prazo de 7 dias. Se for alguma não conformidade mais relevante que gera muito gasto, a gente pode dar um prazo maior, de 30 dias a 60 dias. Mas deixar de cumprir, né, as normas da vigilância sanitária, caberá a sanção, né, de acordo com as normas da vigilância sanitária. É necessária a renovação de alvará sanitário? Sim, é necessário sim. Por quê? Os estabelecimentos de alto risco, eles só podem funcionar com o alvará sanitário. E antes do término da vigência, eles têm que solicitar 60 dias antes. Então, o estabelecimento em nenhum momento pode ficar sem o alvará sanitário. Eu agradeço a presença de vocês, viu? É muito importante, né, saber que vocês querem aprender mais sobre o conteúdo da vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária nada mais ela atua na prevenção, na promoção e na proteção da saúde de todos vocês, inclusive nas escolas, né? A gente está lá verificando as boas práticas na cantina, nos sanitários, na estrutura física, no ABCD, que é emitido pelo Corpo de Bombeiros. Por quê? Pode acontecer algum incêndio e a escola tem que estar respaldada e ter os equipamentos de proteção para estar acolhendo e realizando a proteção da saúde de todos vocês. Mapeamento geográfico de Novo Cruzeiro. Nele está sinalizado todos os estabelecimentos de acordo com o nível de risco. Vocês estão observando que aqui nós temos estabelecimentos com pontinho vermelho, significa o nível de risco 3, que é o elevado risco, né? O amarelo, que é o nível de risco 2, que é o risco médio, e aí você pode observar que ele está em todos os locais. Ó. Ele está no centro, ele está em Mambari, ele está em Quixada, ele está no Lufa. E também temos o azul, que sinaliza o nível de risco 1, que é o baixo risco. Aí ele também está sinalizado aqui na região do Lufa e de Quixada. E através desse mapeamento geográfico, a gente consegue verificar quais são os pontos de atuação da vigilância sanitária. E uma coisa muito interessante de dizer é que a gente não somente faz a fiscalização da vigilância, mas a gente atua também na vigilância ambiental. Então, mensalmente, a gente faz a vigilância da qualidade da água. A gente faz coletas de amostras de água e encaminha para o laboratório da macro-regional de Teoflotone para fazer as análises, né? Então, essas análises é referente ao fornecedor de Novo Cruzeiro, que é a Copasa, e nas zonas rurais é a Copanol, né? Então, a gente faz essa verificação para saber se a água está própria para o consumo, se ela pode ser consumida pela população e não vai causar nenhum dano para a gente, né? Outra ação que a gente realiza também são as notificações, né? A Anvisa encaminha para a gente notificações de produtos irregulares. Vocês viram na televisão aquele caso da cerveja Baker? Então, nós atuamos aqui no município de Cruzeiro. A gente foi nos estabelecimentos verificar se havia presença dessas cervejas. E nós conseguimos identificar 3 estabelecimentos. Então, nós fizemos a interdição cautelar dessas cervejas. Para quê? Para que ninguém mais pudesse consumir, né? E causar danos à saúde. Mais alguma alteração, senhores?